Legal, cara. Adoro falar desse assunto, inclusive. Vamos lá. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Cara, isso aí é uma coisa que... Eu acho que ele fez a pergunta já sabendo disso, que eu vou dizer. Assim, tem várias linhas, né? Várias. A minha linha, cara, é uma linha mais weberiana. Mais neo-weberiana, vamos dizer assim. Vamos lá. Os três principais autores clássicos da sociologia, os três porquinhos da sociologia, é o Max Weber, alemão, né, que falou sobre burocratização. Todos esses três autores estão tentando entender o capitalismo. Então a sociologia nasceu para entender a Revolução Industrial. Entendeu? É isso legal. que aconteceu. O Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim, que é o francês. Karl Marx também é alemão. Ou seja, o Marx também estava tentando entender o capitalismo. No caso dele, ele estava mais criticando, né? Ou seja, os três fazem determinadas críticas e tal, mas eles estão falando sobre... Estão tentando entender o capitalismo e, a partir disso, eles entram nas outras questões. São as questões de cultura, como é que as pessoas se relacionam e tal. Mas, em geral, tem a ver com as relações econômicas, né? Porque eles estão tentando entender o capitalismo, cada um da sua forma. Então, o Durkheim, por exemplo, falou da divisão. Ele focou na divisão do trabalho, né? Como é que essas coisas acontecem. Como as instituições que surgiram com o capitalismo, que são instituições modernas, tipo Estado, etc., como isso influencia na vida das pessoas. Então, ele escreveu um livro sobre suicídio. Enfim. E tinha a ver com isso, né? Sim, bastante. Né? No caso, principalmente na interpretação dele. Sim. O Marx, ele tem uma interpretação... Ou seja, a teoria marxista, cara, muito... Porque, vamos lá, o marxismo... Hoje é difícil falar disso, quando a polarização, a pessoa já pensa em um monte de coisa. Mas o marxismo é uma teoria gigantesca, e uma parte dela é a teoria mais política, de comunismo, socialismo e tal. Sim. O que é a teoria... O que diz o marxismo? O marxismo está tentando entender relações de trabalho. É isso. Quem compra o trabalho... Aí, seja, ele começou a entrar... Quem compra o trabalho de quem vende o trabalho para quem, o que isso causa, tarará, tarará, tarará. O Weber, ele também está tentando entender... E ele falou mais das instituições, né, da modernidade, né, a forma de legitimação do poder e tal e tal. E ele entra numa questão que eu acho que, para mim, faz mais sentido, que é a questão da cultura. Como que a cultura influencia a formação, as mudanças econômicas até, as mudanças institucionais, as mudanças de paradigmas, todos. E, para mim, cara, o que faz sentido para mim é como as pessoas pensam, entende? Então, assim, o que eu estudei sociologia política? O que eu estudei? Estudei ideologias, a história do pensamento, sabe? Como é que as pessoas se identificam com determinadas ideologias? Com liberalismo, com progressismo, com esquerda, com a direita e tal. Foi mais ou menos isso que eu estudei. Entendi. Mais uma questão cultural de identificação mesmo, ideológica, assim, sabe? E aí, o Weber escreveu aquele famoso livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Foi um livro que me impactou muito. O que ele diz? Ele está meio que respondendo o Marx, porque o Marx fala assim, que as mudanças são causadas pelos fatores econômicos. As mudanças culturais são causadas pelos fatores materiais, né? Então, assim, como as relações de trabalho são organizadas, isso faz com que as pessoas pensem de determinada forma. Entende? É uma consequência. É uma consequência, exatamente. Isso é o Marx que fala. Marx fala. O Weber fala o contrário, que é com quem eu me identifico mais. As mudanças culturais causam mudanças econômicas. Então, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, desse livro, diz que a ética protestante de países... Então, você pode ver, os países que aderiram ao capitalismo mais fortemente... Aderiram, né? Mas que se desenvolveram mais fortemente dentro do capitalismo são países protestantes. É verdade. Estados Unidos, Inglaterra, França. Estados Unidos, muito, inclusive. Entendeu? Então, ele diz isso. Por quê? Por causa da ética protestante. É uma ética de você poder... Não é errado acumular. A liberdade... não é errado acumular. A liberdade religiosa, liberdade de pensamento. Né? Você ter a noção do indivíduo que veio com o protestantismo. O Brasil, ele tem... Eu não sei se tem a ver com a religião, acredito que sim, mas ele demoniza muito o lucro. Isso. É uma coisa, tipo, errada. Então, num argumento weberiano clássico, países católicos fazem isso. A ética católica não deixa você acumular, entende? É errado você tomar lucro, você ter lucro, por exemplo. A ética católica fala. Já o protestantismo não vê dessa forma. Você ter lucro prestando dinheiro, por exemplo. Né? Não tem o livro do Shakespeare lá, o Mercador de Veneza. Eu falo muito, é muito interessante, né, o livro, né?
a peça. Tem a ver com isso. Enfim, mas eu sigo mais essa linha, assim, mais de análise cultural, mais análise ideológica, de ideias, de pensamentos, né, de como as pessoas lidam com a cultura. Então, assim, atores que me influenciaram muito, como foi a pergunta dele, Weber, né? E aí, cara, não é exatamente dessa linha, mas influencia muito na forma de você ver culturalmente, que é o estruturalismo, Lévi-Strauss, Saussure, que é um linguista francês, e aí depois Foucault, que, e mais especificamente nessa coisa mais neo-weberiana, o Geertz, que é um antropólogo, o Jeff Alexander, por aí vai. Legal, cara, legal. Tá aí, ó, Jefferson. Pergunta respondida. Comentário do Jefferson depois. Respiração é muito importante mesmo, não é exagero. A gente às vezes esquece, entre aspas, de respirar e nem percebe. Comentário que ele deixou aí também. Ele